Sejam bem-vindos, libertos e libertas, a mais um Libertos Cast. Hoje comigo aqui, eu trouxe uma pessoa, eu trouxe uma mulher que exemplifica através da sua vida muito, com muita perfeição, com muita... Vou dizer com muito espírito aquilo que é realmente o feminino. E mais do que isso, o feminino dentro de uma posição como mãe, como profissional, como que seria possível hoje uma mulher que é tão desafiado hoje em dia, esse conceito de mulher ser mãe profissional, ser uma mulher de Deus, ser uma esposa, como isso? Essa mulher aqui, essa profissional, além de exercer isso com maestria, de uma forma linda, de um modo que ela comunica não só através das palavras, mas através da sua própria vida, de como ela exerce a profissão, como ela exerce a maternidade, como ela exerce o casamento, o lugar de esposa dela, como ela consegue exercer tudo isso de forma tão empoderada, tão linda. Além disso, é uma profissional incrível. Se você aí é do universo da música ou do universo da fonoaudiologia, com certeza você já ouviu o nome dela. Ela é referência no Rio, no Brasil. É uma profissional incrível e que consegue exercer tudo isso dentro daquilo que ela faz, com todas essas áreas, como profissional, mãe, esposa. E eu trouxe aqui ela hoje para poder conversar com a gente como que foi criada essa pessoa, como que ela foi construindo essa pessoa para nos inspirar aqui dos nossos lugares a seguirmos muito dos passos que ela com certeza trilhou e que ela vai nos inspirar aqui para podermos traçar isso também nas nossas vidas, nos ajudar nesse caminhar. Então, comigo aqui, apresento a vocês Mariette Pires, minha grande amiga. Meu Deus, você... Nossa, que isso. Obrigada a você, Clóvis, muito obrigada. Poxa, que bom ter você, Mariette. Eu estou assim... Eu fiquei... emudeci, perdi as palavras com essa apresentação. Eu me sinto muito honrada, Clóvis, de estar aqui com você hoje. Obrigada por esse convite. Eu que te agradeço, Mariette. Assim, foi até uma dúvida minha, porque eu falei assim, gente, será que eu consigo chamar a Mariette? Assim, será que ela conseguiria? Eu fiquei até assim, poxa, eu queria tanto chamar a Mariette. Aí minha esposa Amanda, você conhece? Nossa, não tenho o que falar, né? Foi ela que me apresentou, né, o seu trabalho, a gente vai chegar nesse ponto. Mas assim, ela falou, chama, manda mensagem. Aí eu, poxa, Mariette aí preocupada, meu Deus, viaja pro Brasil, para vários lugares e tal, assim. Será que ela conseguiria? Aí quando eu liguei mandei uma mensagem para você e tudo encaixou assim, nossa, tão perfeitinho as datas, né? Você viria para a região dos Lagos, ela não é daqui, pessoal, né? Você mora em Niterói, né? Moro em Niterói. E aí, aqui a gente está na região dos Lagos, aqui em São Pedro da Aldeia, então é uma viagem, e aí, assim, sua agenda super lotada, super corrida, eu sei disso. Nossa, e eu pensei, será que vai dar? E tá sendo incrível te receber aqui. Nossa, é um presente, de verdade, assim. Imagina, você que não sabe o quanto eu me sinto presenteada e honrada por esse convite. Essa é uma impressão que, às vezes, a gente, sem querer, passa. A gente tem que arrumar tempo para valorizar o que é importante. E é muito importante atender um pedido seu para mim, viu? Ah, meu amor. Valioso demais e um carinho. E estar aqui é maravilhoso. Ai, que tá? bom, Quero muito bom. Poder cumprir com aquilo que a gente hoje veio fazer aqui. Amém. Influenciar uma sociedade dentro do possível com toda essa nossa conversa e nossa comunicação, que é o poder, né? Um poder. Sim, sem dúvida, nossa. E às vezes a sociedade é tão exposta a algumas influênciazinhas assim que são questionáveis, assim, complicadas, né? E levam para lugares mais, eu acho que mais desafiadores, né? Em vários aspectos. Acho que criar um canal, né? Até por isso que o nome é Libertos, né? Um canal com a missão de libertar algumas coisas, algumas pessoas, algumas vidas, assim. Essa é a ideia, realmente. Impactando com histórias que, assim, nos levem a enxergar, de repente, aspectos das nossas próprias vidas de formas diferentes, assim. Esse é o propósito, né? E para começar, vamos começar a contar um pouquinho, assim, né? Mariette, quem é você, assim, pro pessoal? De onde você veio, família? Assim, conta um pouquinho da sua história, daquilo que... como você foi se construindo ao longo do caminho em relação ao que você cria como fé, como profissional, como esposa, enfim, dentro de tudo isso que você exerce com tanto amor, assim, tanto brilho que dá para ver. Então, Clóvis, eu tenho que começar dizendo que eu venho de uma família muito, muito humilde, que fez toda uma diferença nessa construção.
uma mãe que hoje tem 87 anos e uma mulher muito forte, nunca parou, né? E um pai que também não conseguiu chegar nem ao nível médio de ensino e nunca deixaram de me incentivar a avançar e progredir. Com todas as dificuldades, escola pública, eu morei ao lado de uma comunidade, eu cresci vendo bandidos morrerem, cresci nesse lugar e mesmo assim, né, eu consegui avançar numa integridade junto com toda a educação que os meus pais me deram. E com isso, aos 9 anos de idade, eu tive um encontro muito especial, que parece loucura, mas não é, com o Cristo. Esse encontro fez a diferença na minha vida. Porque ali eu encontrei uma pessoa, né, que é um espírito, mas é uma pessoa, e comecei a desenvolver e estreitar um relacionamento onde eu queria ser uma pessoa ainda melhor, com 9 anos de idade. Nossa, isso é muito desafiador. E isso foi maravilhoso para minha vida, porque eu fui apresentada a Deus através de uma madrinha que me batizou na Igreja Católica e fui batizada, houve a crisma, tudo aquilo que a gente conhece. E com 14 anos, essa minha madrinha conheceu o Evangelho de Jesus Cristo, a gente passou a ser... eu comecei a frequentar a Igreja Evangélica e me batizei. Certo. Então, com isso, a minha história foi escrita de uma maneira diferenciada. Entendi. Porque... mesmo com pouco entendimento da personalidade de quem Deus era, eu fui viver um ambiente que esse ambiente me tirou de ambientes que eu poderia ter vivenciado e ter me transformado diferentemente da pessoa que eu me transformei. Valeu muito a pena, porque eu busquei nisso, né? Encontrei a música na vida. Nossa. Foi aí que eu encontrei a música, foi. Nossa. Eu encontrei a música, não, com certeza você sabe disso, mas muitos, né? Muitas pessoas que hoje vivem da música, eles encontraram a música nas igrejas. Sim. Isso é muito impressionante. Inclusive, artistas de ótima qualidade. A maioria, você vai ver a história, tem um pezinho lá da igreja. Tem. Tudo começa ali, né? Então, ali eu comecei a estudar música, fiz regência, não tenho licenciatura da música, mas eu me apaixonei e aí fui vivendo a música, cantando, né? Vivendo o mundo artístico dentro da igreja, teatro, tudo isso. Sempre fui uma pessoa de boa comunicação, né? Articulada para falar e tal. E isso era muito aproveitado também. E aí eu passei a liderar muitas coisas. Então, desde de novinha, aos 13 anos eu já estava liderando. E tudo isso tem um caminhar, né? Um caminhar de batalhas, de dificuldades, de obstáculos, e que eu não posso deixar de dizer que isso agregou na pessoa que eu me tornei, venho me tornando, né? Porque eu ainda não estou pronta. Sim. Eu estou em total construção. Sim, perfeito. A gente nunca está pronto. E eu vivo em construção. Então, cada dia é uma massinha para um tijolinho, sabe? Para chegar ao ponto da finalização, que eu ainda não estou na finalização, ainda tenho muito para viver. Se Deus, papai, que ela tenha muito. Mas foi um tempo, tem sido um tempo de grande crescimento. E no meio do caminho aí eu vivi muitas coisas ruins. Sim. E que eu ressignifiquei e venho ressignificando. E sou uma pessoa sarada. Que bênção. Então, cada ferida, eu busco o curativo em Cristo. Amém. Entendeu? É Ele que vem me sarando, me curando. Porque todas as dores da minha adolescência, que não foi fácil, foi bem difícil. Eu vivi uma adolescência muito difícil, porque o meu irmão se tornou uma pessoa dependente química, um outro irmão meu, um homossexual, e eu perdi esse irmão homossexual no início do HIV. Nossa. Um homem maravilhoso, e eu desfilava a moda que ele construía. Ele era um estilista de moda,
desenhava e eu desfilava as roupas dele na passarela. E com isso eu fui galgando e ganhando muitos holofotes na vida. Sim. Eu, com todo esse dom fácil, né? Essa praticidade que eu tenho de falar, de me comunicar, foi muito bem aproveitada. Sim. Né? Então eu desfilava as roupas dele, desfilava os cabelos dos cabeleireiros que ele trabalhava. E vivi muito nos holofotes da vida. Eu nem podia imaginar isso. Fiz teatro também. E no teatro eu fiz Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo e muitas peças de teatrais, né? Não fiz da TV, mas eu fui muito Emília na peça do Monteiro Lobato. E também fui nos personagens. Um dos personagens que eu fiz muito foi a Malvada. Que eu... Você... não dá pra imaginar, não. Fazia muito personagem de malvada, sabe? Me botavam pra ser malvada nas peças. Mas eu nunca, nesse tempo todo, eu nunca saí, nunca me afastei da minha paixão, que era Deus. Sim. Nunca. Mas eu me encontrar verdadeiramente com o caráter de Deus foi algo que demorou muito. Incrível isso. Demorou. Isso, assim, você tá falando, Mariete, e como que hoje, se você me falasse isso há 2 anos atrás, eu não ia entender. Há 1 ano atrás, eu não ia entender o que você está querendo dizer com isso. Porque encontrar o caráter, realmente você entender que é sobre você mirar ali em Jesus e se tornar dentro de todo o possível e com toda a vontade do seu coração, mirar nele e tentar se transformar um pouquinho nele. Com todas as nossas limitações. Eu não vou conseguir. Sei que é uma missão. Eu vou cair mas eu aceito cair quantas vezes for necessário. Assim, porque tem ele. Porque tem ele. Para te levantar. É isso. É isso. É a mais caráter de Deus. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Amém. Nossa. Então não é para temer. E o que eu posso dizer para você com relação a isso é que foi verdadeiramente o melhor encontro que eu tive na vida. Foi esse. Mas antes disso tudo, eu passei por situações que eu diria a você que como valeu a pena. Valeu muito a pena. Foram dores, muitas dores que forjaram o meu caráter. Existe uma frase de um líder que ele fala o seguinte, se você quer ganhar fama, busque o estrelato, busque os palcos. Mas se você quer ganhar santificação, se você quer ganhar edificação, espere as Nossa, forte, hein? Entendeu? Então a nossa oração sempre é: Senhor, não deixa eu passar por situação difícil. A gente pode e deve orar assim. Mas as dificuldades, as adversidades, as tribulações nos tornam fortalecidos. Nós somos mais fortes com ela. Incrível. Então, todas as minhas dores serviram para que eu pudesse chegar ao lugar que eu estou hoje. Se eu disser aqui, pode parecer ostentação, pode parecer soberba, mas quem me conhece sabe que não é. Eu estou com 54 anos. Aos 54 anos eu posso dizer assim, Senhor, não me falta mais nada na vida. Cara, incrível isso. Não me falta mais nada. Nossa. Sabe? Porque ser rico não é ter dinheiro. Sim. Ser rico é você ser completo. Não falta nada. E não é dinheiro que nos completa. Né? Essa plenitude de vida. Verdade. Nossa, Mariete. E assim, como é legal, é incrível ouvir você falando e começando por um aspecto tão importante, tão lúcido, tão claro, assim. Eu sempre falo, todo episódio eu gosto assim de ler as entrelinhas, sabe? Mais do que as palavras, mas por trás construir ali uma narrativa que às vezes está um pouquinho mais encoberta. E você começou falando sobre o ambiente, sabe? Qual o ambiente? Então, primeira coisa, você entendeu a importância do ambiente na formação de quem você é. Seja na formação do ambiente através do seu pai, da sua mãe, do ambiente através do seu pai, né? Também, do nosso pai. E aí a construção, você vê que o tempo todo você narrou aqui pessoas e eventos, mas na verdade por trás o que eu percebo assim, nas entrelinhas foi uma narrativa de exposição a ambientes, a situações que foram construindo e foram moldando o seu caráter, quem você é, e eu vejo nitidamente uma admiração sua por quem você está se tornando a cada dia muito grande. Assim, as dores foram grandes, tudo bem, mas quem eu sou hoje
Não, foi um preço, foi barato, valeu a pena ter passado por tudo, assim. Valeu. E eu poderia pensar lá aos 15 anos de idade que eu nunca chegaria a uma universidade ou chegar a me formar, porque as evidências que eu tinha me levaria a desacreditar, a ter crenças limitantes. E foi o contrário. Eu não tenho como deixar de exaltar aqui, primeiramente, a Deus, mas a minha mãe teve um poder muito grande, porque a minha mãe foi copeira a vida inteira, a vida inteira foi copeira, servia café. A minha mãe. Gente. Hoje ela tem 87 anos, você vai conhecer ela. Vou conhecer. E ela nunca deixou de sonhar. Nunca disse assim, eu quero comprar uma casa. Nós vivíamos de aluguel. Eu quero ter uma casa, eu quero viajar, Nunca deixou de sonhar. Que incrível. E dizia... E nós começamos o nosso bate-papo aqui hoje falando sobre algo muito valioso. O poder das palavras. Então, quando você abre a sua boca para dizer algo, você movimenta uma atmosfera espiritual. Você movimenta. Não tenho dúvida disso. Então, quando você diz, você professa. E é isso. Mamãe sempre sonhou muito. E eu fiquei muito parecida com mamãe, sabe? Que mamãe. bom. E ela dizia, minha filha, você vai estudar. E ela não conseguiu chegar onde ela queria, né? Mas hoje ela diz assim, eu sou uma velha muito feliz, porque você me carrega para tudo quanto é lugar, eu vou para onde você vai, então... E o sonho dela hoje ainda é ter um Fusca, olha que coisa linda. Ai, meu Deus 87 anos. Cara, eu quero um Fusca, eu tenho que ter um Fusca, só falta isso para cumprir meu sonho. Então ela não para de sonhar. Ela continua sonhando. E eu, com isso, eu olhava para isso e não sabia que eu estava absorvendo. Isso tudo eu estava vendo para dentro de mim. Sim. E aí eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 17 anos. O meu primeiro emprego foi ser secretária de um Orives, que comprava na Amaral Peixoto, no centro de Niterói, aqueles panfletagens, cautela, compro cautela, faço avaliação do teu ouro, e eu era secretária de um Orives. Passei ali alguns meses, depois disso eu fui secretária de um dentista, e eu me apaixonei pela odontologia, e achava que eu ia ser dentista. E aí eu falei, eu vou fazer vestibular. Na época era vestibular, né? Sim, vestibular. Sim. E aí eu vou fazer vestibular. E aí eu tentei, a minha primeira tentativa para odonto eu não passei, mas eu trabalhava o dia inteiro e eu precisava de uma faculdade que eu pudesse trabalhar. Sim. Eu não tinha como fazer uma federal, né? Porque meus pais não poderiam me bancar o dia inteiro na faculdade. Entendi. Eu não teria dinheiro para ser bancada com material, com um lanche, com comida. E aí, aonde se consegue uma faculdade na área de saúde que seja pública e que você consiga trabalhar junto, associar, né? Não era compatível. Nossa. Então, mas mesmo assim eu não desisti e tentei. Tentei a primeira vez, não passei. Tentei a segunda vez, não passei. E aí eu, como secretária de um dentista, na verdade ele falava para mim, me incentivava, mas o que eu queria mesmo era um patrocínio e eu não conseguia o patrocínio. Aconteceu uma situação bastante desagradável nesta empresa, onde eu saí da empresa e fui trabalhar numa empresa de comércio exterior. Uma grande empresa no centro do Rio, de comércio exterior, e eu fui ser auxiliar de biblioteca. Olha só. E aí, como auxiliar de biblioteca, eu cheguei lá e conversava com as pessoas e às vezes me sentia muito frustrada porque eu queria odonto e tinha tentado 2 vezes, não consegui. Isso eu estava com 22 anos. Não conseguia. E aí, eu morava em Pendotiba na época e uma das grandes faculdades na área de saúde era muito pertinho da minha casa, mas era particular. Fiz biblioteconomia, comecei e não me agradou. Entendi. Falei, gente, não dá. Mas fiquei 9 anos nessa empresa de biblioteconomia. Olha. E entrei na faculdade Pestalozzi, que era para ser fisioterapeuta. Olha que bagunça, que loucura. Tô aqui imaginando como sua cabecinha tava, porque
as entrelinhas disso é assim, é aquela dúvida que muitos estão vivendo, porque hoje em dia a sociedade é muito imediatista, né? E todo mundo olha pra você hoje, assim, sério, quem tá ouvindo a gente, pessoal, Mariette, você é uma referência nacional dentro da fonoaudiologia, assim, a gente fala o seu nome, eu já falei o seu nome pra, assim, pessoas até de fora do país que dão aula de canto, tudo, enfim, a pessoa fala, não, conheço o trabalho, todo mundo, nossa, pô, Mariette, pô, que isso? Então, assim, gente, eu tô aqui, eu tô espantado, que eu não sabia da sua história. E ver isso, nossa, como isso é inspirador, como tá fazendo, assim, como tá libertando. Porque quanta gente olha hoje, eu tenho pessoas jovens, assim, nossa, com 28, sabe, com 25, 27, 20, não, pô, mas não sei o que eu quero, mas não sei. Tudo bem, isso faz parte, isso é natural, isso acontece em algum momento, isso pode acontecer, assim. E a gente nunca deixar de sonhar, né? O nome da sua mãe é? Enedina. Dona Enedina, eu tô apaixonado já por ela, porque foi ela que foi plantando isso em você. Não deixa de sonhar. Mas eu não sei o que eu quero, mas não tenho tantos anos, mas já passei dos 20 e poucos anos. Não deixa de sonhar. Incrível. Ela inconscientemente ela fazia isso, né? E o mais interessante que hoje, quando isso demorou para eu entender, a maturidade nos faz refletir muito sobre tudo aquilo que você vem ouvindo na vida, né? Sim. Então eu perceber isso, eu só fui perceber quando eu já era mãe. A minha mãe foi um potencial de ação para minha história. Certeza. Entendeu? Papai sempre foi o querido, gostoso. Meu pai tem vai fazer 93 anos agora, sabe, Clóvis? Um lindo, papai um lindo. Sempre aquele que levava o leitinho para mim, cuidadoso, protetor, super presente. Em caráter de paternidade, ele foi até mais presente do que mamãe, porque mamãe trabalhava o dia inteiro. Nossa. Mas papai saía do trabalho, ia dar comida pra gente, dava comida na boca. Um querido, papai um querido, um docinho. Só que papai era acomodado, ficou a vida inteira no mesmo trabalho, aquilo estava bom para ele. Sim. Foi porteiro, foi aposentado como porteiro, assessorista, passou a porteiro, a progressão dele foi essa na vida profissional. E sempre foi muito atencioso, cuidadoso. E o mais legal, que eu acho que eu não posso deixar de falar aqui, foi uma peça fundamental na minha vida, que foi essa madrinha. Certo. A irmã do meu pai me batizou lá pequenininha, me levou para o evangelho, me apresentou Deus e orava comigo. E dizia para mim, minha filha, sem Deus não é possível. Não dá para conquistar nada sem Deus. O que Deus tem para você é melhor do que você pode imaginar. O que diz em Efésios 3:20 se cumpre na minha vida. O que diz? O que Deus tem para nós é mais do que pedimos ou imaginamos. Então, quando o amor de Deus nos constrange, ela me apresentou esse amor. E sempre sentava comigo, vamos orar para almoçar, vamos orar. E sempre foi assim. E ela foi a peça fundamental, porque eu vivi com as dificuldades, papai e mamãe trabalhando e ela cuidando de mim, morava na minha casa. Então, como que eu posso dizer que eu não fui muito bem cuidada, muito bem protegida? Eu fui carregada no colo por Deus. Que incrível essa visão, nossa. Eu assim, é algo assim que é inexplicável, aquilo que a gente estava falando agora. Não dá para explicar o amor de Deus. E muitas vezes nós questionamos e pessoas nos questionam por que isso está acontecendo na minha vida. E a frase e a resposta que eu tenho é o seguinte: é para quê? Não é por quê. Perfeito. É para quê? Então, quando eu vi que meu irmão tinha sido contaminado com HIV, porque somos 4 filhos, tá? Então, deixo dizer isso, eu sou a caçula. Olha. Né? E a caçula fica sempre com a rebarba, né? Tem esse lado. A caçula fica sempre com a rebarba, mas eu me sinto muito feliz por ser caçula. Então, eu tenho uma irmã mais velha, é a primeira, né, a primogênita. Depois veio esse meu irmão artista, estilista de moda. Veio o meu irmão Maxi, que é uma potência nacional. Ele é uma potência internacional já. Posso falar dele um pouquinho para você. E você parece muito com o perfil do meu irmão Maxi. Muito feliz. O nome dele é Maxi. E veio eu. Então, quando aconteceu de meu irmão ser... meu irmão esse, que é o segundo...
Ele contraiu HIV, foi um choque, porque isso foi em 84, 83, na verdade. Muito recente tudo. Por 1983. E aí foi um choque muito grande, porque era aquela situação, não tinha cura, não tem cura e tal. E meu irmão foi um daqueles que testou as medicações, uma delas foi a ZT, e meu irmão foi progredindo. Entendi. Né? Progrediu muito, até chegar ao óbito. Sim. E os meus pais separados, se separaram muitas vezes na vida. Isso, se eu estiver confundindo ou sendo confusa no que eu estou falando, você me interrompe. Não, tá perfeito. Por favor, porque eu lembro de uma coisa e vou falando, né? Por favor. E venho de uma família, voltando aqui rapidamente, os meus pais sempre tiveram um relacionamento muito conturbado, agressivo, meus pais. E se separaram muitas vezes. E isso foi algo que eu pensei assim, nunca vou casar. Olha. E meu irmão, quando decidiu pelo homossexualismo na época, isso foi um choque para o meu pai, porque meu pai hoje tem 92 anos. Sim. E ele resolveu viver a vida dele. Aí contraiu o HIV, houve toda uma dor muito grande para eu, que estava muito perto dele, que usava das roupas dele, desfilava as roupas, e éramos muito amigos, eu era a boneca que ele desenhava, né? Enfim, isso foi muito forte, muita dor. Mas até nisso eu vi a mão de Deus. Deus não dá doença. Sim. Deus é a cura. Ele não quer a doença, tá? Ele é a cura. Mas o que aconteceu com meu irmão trouxe meu pai e a minha mãe a se falarem novamente. Eles já tinham um relacionamento sempre muito ruim, trouxe para perto, e aí a gente começou a cuidar dessa situação do meu irmão, e meu irmão veio a óbito, enfim. E eu vi a mão de Deus nisso também, porque eu achava que papai e mamãe iam se odiar pro resto da vida. Sim. E aí eu vi que trouxe papai para perto de mamãe, e as coisas foram, né? Então, então as coisas ruins que eu vi acontecer na minha vida, eu consegui olhar aquela luz que o mundo diz que é a luz do fim do túnel. Sim. Mas a minha luz é a lâmpada para os meus pés. Amém. E ela me traz o caminho, que é o que diz lá, né, no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus sempre foi o meu sustento. Incrível, então, tudo que eu me tornei, eu ainda quero melhorar em tudo que eu puder, é a palavra que me dá. Ela é a minha bússola. Sim. Ela é o meu GPS. O Espírito Santo é o meu GPS, porque eu peço ele para me guiar por onde eu tenho feito que ir. Isso. Entendeu? Eu tenho feito isso. E aí, com isso, voltando para a fonoaudiologia, né? Que aí eu fui, incrível. Não conseguia nada de maneira pública, não daria para me sustentar, não tinha patrocinador para mim. Sim. E aí eu morando em Pendotiba, a Faculdade de Pestalozzi era do meu lado, e olha como aconteceu. Eu era auxiliar de biblioteca de uma empresa no Rio de Janeiro, no centro do Rio. E aí um pesquisador de economia, porque era uma empresa de comércio exterior, então eu trabalhava com organização de documentos, de indexação de periódicos, livros, revistas, numericamente. Muito legal o trabalho também. Caramba, é muito complexo, eu não estou imaginando vários detalhes, é muito detalhista. Tudo aquilo tem que ter um número e tal, é periódico, é folheto, tudo isso tem número. E um economista falou assim, Mariette, você mora ao lado de uma faculdade que tem fisioterapia, tem TO, tem fonoaudiologia. Cara, faz o vestibular para essa faculdade. Olha só, Deus usando uma pessoa para mim. Certeza. Ao lado da minha casa. E aí eu falei, cara, é particular. Olha, eu sou solteira, o meu salário vai ser para isso. E aí eu fiz o vestibular para fisioterapia. E quando eu cheguei olha só, as pessoas podem dizer assim, cara, você é muito burra, você não passou em outro vestibular, mas eu não passei para fisioterapia. Cara, incrível. E aí eu tive pontuação para entrar na faculdade, porque particular é assim, né? Você tem pontuação, mas segundo semestre você entra na fisioterapia. Então você vai estar no geral, nos 6 primeiros. A turma geral era TO, físio e
fonoaudiologia. E no segundo semestre você passa para fisioterapia, você transfere. Você entra Sim. como TO ou... Não, eu entrei, falei, tá bom, no segundo semestre eu vou para físio. E aí o que aconteceu? Eu me apaixonei pela fonoaudiologia. Deus é maravilhoso, cara. Deus é maravilhoso. Que não passada de vestibular maravilhosa, né? Nossa, sabe por quê? Porque ele escreve certo, nas linhas certas. Nós é que nos precipitamos em decisões. Exatamente. E murmuramos quando não acontece o que a gente quer. Perfeito. Então, eu tenho uma fala que eu trouxe muito forte para dizer aqui, e concluindo isso aí, eu me apaixonei pela fonoaudiologia e o meu desejo era trabalhar com bebês de risco. Olha. Bebê recém-nascido, sim. aquele bebezinho que nasce assim com 600 gramas. Sim. Era o que eu queria trabalhar. E eu investi a faculdade inteira com material, livros, pesquisas. Fiz vários cursos paralelo à faculdade, inclusive a enfermagem, que eu fazia domingo, para eu poder entrar em UTI, não ficar comendo mosca, né? Vou entrar na UTI, vou saber como é que tá, o que tá fazendo com o bebê. E eu queria entender. E aí, no meio do caminho, eu estava cantando, eu já cantava na igreja, lembra que eu falei no início? Claro. Eu já cantava, já atuava. E aí, eu estava assistindo um grupo cantando. Eu escutei uma voz no meu ouvido, eu quero você trabalhando com isso. Nossa. Aí eu olhei para o lado, olhei para o outro. Ninguém falou comigo, não tinha ninguém amigo meu do lado para falar isso comigo. Nossa. Aí eu voltei, ouvindo o grupo, aí daqui a pouco eu escuto novamente. Eu quero você cuidando de vozes. Nossa. Foi mais Senhora. Explícito, foi muito certo. Nossa. E ali eu falei, mas eu tô com tudo na mesma hora na minha cabeça. Como assim? Como assim? Foi uma pequena parte de voz que eu peguei na faculdade. A faculdade não tinha muitas matérias de voz. Sim, eu imagino, é uma área muito específica, né? Não tinha muito, era pouco. E aí eu falei, não é possível, será que é isso? Comigo mesmo? Será que é? E aí, naquela hora, Deus trouxe a convicção no meu coração e a paz reinou. Eu falei, é isso. Eu já saí dali para doar todo o material, investimento enorme que eu fiz de conteúdo, livros e tal. Eu trabalhava para isso, para a faculdade. E aí eu comecei a pensar, o que eu vou fazer sobre voz? E aí eu comecei a estudar, procurar pessoas. E eu já estava aí, sabe em que período? 5º período. Olha isso. E era no 9º que a gente se forma. Caramba. Eu estava no 5º período. Quando você... Até me desculpa, Mariette, assim, até me desculpa, porque quando você fala tudo isso, assim... Se eu trouxer aqui um pouco de tudo, né? Você contou a sua história, assim, o que eu vi nitidamente. Você contou a forma que... como você enxerga a sua história. Você falou do seu pai, você falou da sua mãe. Dá pra ver nitidamente que o que você iniciou a nossa conversa aqui falando pra gente é a percepção que você tem da sua vida. Mas é porque às vezes eu falo muito a respeito de narrativas, que a comunicação mais importante não necessariamente é a externa, mas a interna. O que a gente conta pra gente, qual é a narrativa o modelo da narrativa que nós vamos contar, os episódios que acontecem nas nossas vidas para nós mesmos. Essa narrativa interna é aquilo que é capaz de nos dar toda a força e esperança, e eu acredito que Jesus, que Deus é a forma de construir essa narrativa e te ver olhar além das circunstâncias. Porque se você fosse olhar as circunstâncias, olha só, você podia ter construído uma narrativa aqui, minha infância foi difícil, beleza, você sinalizou isso, mas depois você construiu uma infância onde você era extremamente cuidada, amada, e nitidamente é como você construiu essa narrativa, essa comunicação interna. Depois você até nos apresentou alguns episódios que se a pessoa tivesse uma narrativa diferente, ela poderia significar tudo diferente. Eu vim de uma família que tinha conflitos entre pai e mãe, tudo mais. Ou seja, é muito assim, a vida não é sobre aquilo que te ocorre, mas é sobre como você enxerga aquilo que ocorre com você. Você preferiu olhar, deixar o teu foco de visão mais nas coisas importantes, boas da sua vida. Você olhou mais, é aquilo, a gratidão pra mim é a faixa de olhar. Como assim? Se eu olho mais pro que eu tenho do que eu não tenho, eu sou grato. Se eu olho mais pro que eu não tenho do que eu tenho, eu vou ser ingrato. Pra mim foi isso, nítido. Nossa, assim. Que pra perfeito. Eu anotei exatamente isso hoje, você acredita? Eu acredito. Porque... Você acredita nisso? Eu acredito. Eu coloquei isso aqui, que fez parte da minha devocional. Eu começo o meu dia, busco começar, não é...
Eu não posso, de jeito nenhum, ser hipócrita, porque tem dias que eu não consigo começar meu dia buscando ouvir Deus e falar com Ele. Ser grata em tudo. A gratidão é focarmos mais... Na verdade, o que nos faz ingrato é focarmos mais no que falta do que já temos, do que naquilo que já temos. Então, é muito fácil hoje eu começar a pensar que... tá faltando trocar meu carro, eu quero trocar meu carro já está já pedindo socorro. Esse carro... Ou eu olhar que o carro está me levando, está me trazendo, não me deixa na mão. Trocar nossas lentes de insatisfação por gratidão. Render graças de dia e de noite. Tudo isso cura amargura, nos faz mais bonitos, nos torna mais bonitos. Eu falei isso para você hoje cedinho. E nos traz esperança. Então, você entrou na fala que eu ia dizer que eu quero focar nisso. É nisso que eu quero dizer. Tudo que aconteceu na minha vida se resume em uma palavra. Desculpa, duas. Perdão e gratidão. Nossa. Tudo aquilo que me fizeram, eu perdoei e eu busco todos os dias perdoar. O perdão, quando a gente perdoa alguém, não significa que a gente teve uma amnésia. Não é. Perfeito. Não é amnésia. Não é. Né? O perdão significa que quando você lembra daquilo, você torna a trazer de volta a memória que eu perdoei, que eu perdoo. Sim. Senhor, me ajuda a não alimentar ressentimento. Sim. Porque eu perdoei e está perdoado. E com isso, eu digo a você que foi isso que traz a diferença na minha história. Porque a gente estava na parte que eu tive um chamado. Sim, claramente. Não, eu tenho uma profissão, mas a minha profissão é uma missão. É uma missão. Eu tenho a alegria, né? Eu posso dizer, e eu falo isso para todo mundo, gente, olha como Deus é perfeito. Ele me deu uma profissão que é uma missão que eu faço para Ele e ganho dinheiro. É isso. Porque eu ganho dinheiro porque eu recebo pelos meus atendimentos. Sim. E você teve uma fala, Clóvis, tão maravilhosa, que é o seguinte: nós não estamos aqui de jeito nenhum para poder aplicar o remédio. Nós temos o conhecimento de quem é a cura. Sim. E quando a gente diz algo para alguém, a gente libera a cura sobre a vida de uma pessoa. Porque a maior doença da humanidade é a mente. Sim. Nós precisamos todos os dias renovar nossa mente para ter saúde. Perfeito. E aí eu uso de novo a palavra. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque Deus sabe qual é a boa, perfeita e agradável vontade. Incrível, Maria. Ele sabe. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Então, todos os dias eu quero renovar minha mente. Como que eu renovo? Quem não consegue compreender que a palavra de Deus tem todas as receitas, tudo que eu preciso, eu digo assim: renova sua mente trocando o pensamento ruim pelo bom. Sim, sim. Pensa numa coisa boa, sabe? Sim. Olha para aquilo que você já conquistou. Olha para suas mãos, todos os seus dedos estão na mão. Você tem comida para comer. Sim. Pode ser que você não tenha hoje o baby beef maravilhoso, que eu amo carne, né? Não posso deixar de falar, eu sou carnívoro, eu gosto de carne. Não é baby beef hoje, mas é um chão de dentro, bate nele e come. Então, é você olhar para aquilo e você ressignificar, né? Novas lentes. Então, quando você disse tudo aquilo que não dá para contar tudo, porque é uma história de 54 anos. Me sinto honrada de falar que eu tenho 54 anos e não tenho problema com a idade. Incrível. Me sinto muito mulher. E isso é o que, para a glória de Deus, porque é Ele que vem me construindo. Porque eu olho para mim e falo: Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua. Isso. Por onde eu estiver, estão me vendo, mas que o Senhor seja visto. Isso. Aí eu veio uma música enquanto você falava:
Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Verdade, Mariette, Você é lindo. precioso, mais raro que um ouro puro de Ofir. É isso. É isso. Nós somos uma imagem. Essa imagem tem que refletir Deus. Cara, Porque incrível. ele é o melhor, não a outra. Eu não estou falando de religião. Não, eu estou falando não, de não. uma pessoa. Sim, E sim. essa pessoa faz a minha vida todos os dias, faz a sua. Sim, Agora, para isso acontecer, eu preciso realmente deixar, é. me submeter ao que ele quer para mim. E eu me submeto a uma palavra. Essa palavra é a palavra de Deus. Nossa, Mariette, exatamente. E aí, para dizer, como você disse, que é tão maravilhoso ouvir alguém apresentar outra pessoa. Você me apresentando, Clóvis, quando você fala de mim, eu falei, meu Deus, alguém me conhece, eu quero que isso seja visto nisso. Amém. E hoje, a fonoaudiologia é a minha missão. É a única? Não. A primeira delas é eu ser uma boa filha de Deus. Sendo boa filha de Deus, eu vou ser boa mulher para o mundo, para todos, ser boa filha do meu pai, boa filha da minha mãe, ser boa irmã para os meus irmãos, ser a melhor esposa para o meu marido. Ele só pode ter uma, né? É. A melhor... Peraí, vou corrigir, Boa. né? A melhor não, eu sou única. Não é Salomão que Sim, teve sim, 900. Só tem eu Boa. e vai ficar comigo até morrer. Aí eu até É tiver isso. eu velhinha, né? É isso. Tudo mole e eu serei dele. E quero isso. ser sempre a mulher admirada por ele. Quero Sim. sempre admirá-lo. E ele é Sabe o que é algo um pilar importante da minha história? É o meu marido Sérgio. Não posso deixar Por de falar. favor, não deixe. E quando você falou assim, Mariette, você é inspiradora, a gente vê. Sim. E como eu disse, né, eu nunca deixo de dizer isso, porque eu sou uma mulher que eu sou grata em tudo, e a gratidão é a história da minha vida, resume muito a minha vida. Sérgio chegou, ele sabe disso, eu falo isso, um preto feio, Ah, meu Deus do céu, olha só. bigodudo. E chegou cheiroso, chegou chegando, carinhoso, atencioso, me encantou e não era a beleza exterior. Era o homem que ele era. Nossa, Mariette. Ele hoje é melhor. Que incrível. Ele é melhor do que ele já era. E aí aconteceu uma dança. Eu era DJ de uma festa, olha isso. Olha só. Ele era meu amigo de escola, estudou comigo no ensino médio. E eu era noiva de um cara da igreja. E Sérgio Olha. chegou para me ensinar matemática, lá no ensino médio. Caramba. E eu era boa, gostava do português. Então eu tinha dúvida em matemática, ele tirava as dúvidas. Ficamos amigos, Sim. só que perdemos de vista 4 anos. Quando eu descobri, ele tinha sofrido um acidente horroroso e eu fui visitá-lo. Nossa, Mariette, que E aí história. tivemos um reencontro. Depois disso, passou um tempinho sem nos vermos e eu fui ser DJ de uma festa, DJ entre aspas, tá? Que eu nem Sim, sou DJ sim, não, sim, tá, sim. gente? Eu tava brincando de trocar disco de vinil. Olha só, olha aí. E ele chega na festa e eu recebo ele muito bem. Ali ele me convida pra dançar e eu dancei. Que eu me tornei a namorada dele. Olha isso. E com isso foi em 1990 e nós estamos há 35 anos juntos. Vamos completar 25 anos, 34 anos, 25 anos a gente faz de casado em setembro desse ano. E ele acompanhou essa história, ele sempre foi o trampolim da minha vida. Que Ele é incrível. aquele que ele bota assim a cama elástica e fala, amor, vai! Não desiste, amor! Isso, é isso. É isso. Amor, vai que você vai É conseguir. isso. O tempo inteiro assim. É isso. Mariette, me desculpa, assim, eu tô entrando aqui, eu quero frisar muito bem isso, porque quando eu chamei a Mariette, pessoal, eu mandei uma mensagem pra ela e eu falei assim, Mariette, por favor, assim, se você tiver a possibilidade, eu queria muito que você contasse sua história, porque eu vejo através do que você faz, da sua profissão, e vem muito exatamente com o que ela trouxe aqui para falar. E quando ela falou, a minha profissão é uma missão que eu tenho, eu entendi perfeitamente. Por que eu entendi perfeitamente? Porque quando o Senhor me colocou
pra fazer isso aqui, quando eu botei no meu coração de fazer isso aqui, eu não entendia. Eu achava que era sobre mim. E não é sobre mim. E aí Deus uma hora chegou pra mim e falou assim, Clóvis, sai do centro, cara. Você tá querendo atenção. Sai do centro, cara. Não é sobre você o Libertos, cara. É sobre mim, o que eu quero fazer através da vida das pessoas, usando o canal. Eu quero usar a tua vida, cara. Eu posso usar de qualquer outro. Não é sobre eu precisar de você, mas eu quero fazer através de você. Então, foi nítido isso. E eu vi nítido isso na fala dela. Quando ela diz, é uma missão. Então, eu falo que um propósito, eu sempre falo assim, a profissão, para o indivíduo ser realizado, a gente vive uma época tão complexa, assim, da realização profissional, as pessoas estão tão, assim, vazias dentro do que fazem, vão no automático e tal, que eu sempre falo, você tem que confiar naquilo que você faz financeiramente, para a estabilidade daquilo, você tem que ter um talento, prazer naquilo que você faz, no sentido de conseguir exercer, de ter motivação, prazer naquilo que você exerce, e uma coisa, senso de missão, que é perceber que aquilo que você faz transcende a sua própria existência e que vai deixar um legado. E eu vi nítido isso quando você falou. E agora você trouxe outro contexto, porque quando eu convidei a Mariette, pessoal, eu também falei o que... E foi uma das coisas mais impactantes. Quando eu convidei a Mariette, eu lembrei muito, Mariette, do seu relacionamento. E você agora tá falando sobre o Sérgio. E assim, deu pra ver agora. Agora eu falei, agora eu entendi o que eu vi. Porque eu falei, Mariette, você como esposa, você prega Cristo, você prega Deus, você prega através do seu relacionamento, com uma leveza, com uma brincadeira. E aí ela falou sobre um conceito que eu levo pra minha vida, a Amanda sabe disso. Amor liberta, amor não aprisiona. E você falou essa questão, Sérgio, é um trampolim. Ele pega, vai, sabe? Vai. Então, assim, que lindo, sabe? Maravilhoso. Que lindo. É isso. E isso, pra mim, tudo, a gente tá falando de Jesus. Tudo. Pra não mim, tem tudo como isso. separar. Pra mim, toda a sua história, você tá falando. E a gente não tá espiritualizando. Não, a gente tá falando uma realidade. Exato. Falar de Cristo, falar de Deus, as pessoas acham, tá espiritualizando tudo. Não. E é isso que você acabou de falar. A outra coisa é muito melhor andar dois do que um só. Amém, verdade. Porque se eu tropeço e tem alguém do meu lado, ele vai me segurar para eu não cair. E ele é realmente assim. Eu não tenho como negar. Então, e chega alguém na minha vida, e meu filho, não posso deixar de falar, o Natan tem umas músicas, tem um funk aí que eu não sei qual é. Mas é que fala assim, escureceu, minha família escureceu. E vieram os filhos, né? E o Sérgio, eu brinquei ainda hoje, né? Os 3 crioulos da minha vida, que eu amo demais! Meu marido, que é minha trufa, né? O café e o chocolate. Olha aí, meu Deus do céu. E Muito nós bom, nos muito tornamos, bom. assim, nos batizaram, porque a gente trabalha com casais também, né? Pô, que bênção, É um ministério cara. que Deus entregou em nossas mãos. Nos batizaram como casal Prestígio. Ai, que Ele é lindo, olha só. cobertura e eu sou o recheio. Ótimo, ótimo. Cara, eu já tô doido pra dar um abraço nele, cara. Sério, da sua mãe também. E você sabe como que o Sérgio é. Você não conhece ele, não sei, não lembro, mas o dia que você conhecer, você vai ver o que eu tô falando. Ele é translúcido. Ele tem uma luz, ele é... E nós dois juntos, sabe? Deus preparou algo... É muito mais, como eu disse, do que eu pedi, eu imaginei. Hoje, no café da manhã, eu estava agradecendo isso a Deus. E quando ele chegou na minha vida, ele chegou, assim, para ser verdadeiramente sabe a soma poderosa? Sim. E como você disse, não houve repressão, sabe? Nós somos um casal que as pessoas realmente se assustam. Porque eu trabalho, né, Clóvis, com artista, com cantores, com homens bonitos, homens, né, bonitos. E o Sérgio olhar para mim, confia em mim. Eu confio nele. Sim. Sabe? Uma relação verdadeiramente de cumplicidade. E passamos por muitas situações difíceis também. Vivemos um momento, uma crise no casamento. Na verdade, eu não posso dizer que é crise. Não foi crise, mas nós chegamos a viver a dor da traição no casamento e superamos. Olha só, cara, que testemunho lindo. Porque, cara. como eu disse, as 2 palavras da minha vida, perdão e gratidão. Perdão liberta. É muito. Perdão cura a doença. Perdão impede câncer. Sim, Câncer mesmo e câncer da mente. Porque as pessoas, elas viram cancerígenas com dores, com ressentimentos. Ficam amarguradas por conta.
E o perdão é algo que sarou muita coisa na minha vida. E lá no início, eu perdoei muita coisa. A minha relação com a minha mãe, que foi difícil. Relações difíceis. Meu irmão foi envolvido com droga. Eu precisei lidar com situações assim. Meu irmão chegou ao abismo. Situações muito duras. Envolvimento com pessoas que queriam matar meu irmão. Eu tive que negociar com pessoas. Dores que eu tive que perdoar. Sim. Perdoei minha mãe, meu irmão, outras coisas na vida. E quando eu cheguei no casamento, com 7 anos de casado, eu vivi a traição. Sim. Nunca é fácil. Perdoar nunca é fácil. Nunca. Mas eu já tinha passado por um estágio, que foi lá atrás. O estágio é constante da vida. A gente vive numa eterna graduação. A gente nunca vai chegar no doutorado, no pós-doc da vida. Eu tenho essa certeza. A gente está vivendo uma graduação. E essa graduação me fez entender. Sim. E eu lembrei, quando ele veio falar comigo, foi ele que veio. Olha que coisa só, linda, ele que veio. Isso é lindo. Isso é lindo. Ele que veio. E quando ele veio, eu falei, meu amor... Não, falei, meu amor, não. Na hora passou um filme que... E aí eu só respondi assim, a Bíblia fala que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Perfeito. Poderia ter sido eu. Sim. Então, eu olhei para ele pediu perdão, eu vou dizer para ele, se eu não perdoar o meu irmão, eu não mereço perdão, que Jesus me deu na cruz. Nossa, Maiete, você está dando um testemunho aqui. Olha, eu tenho certeza que isso vai entrar na casa de muitas pessoas e vai sarar e ajudar a sarar muitas pessoas, porque eu vou falar uma coisa, a palavra convence, exemplo arrasta, e realmente assim, quando a gente vê, porque a sociedade ela cria algumas coisas, sabe, que ficam como tatuagens. Ah não, traiu, tem que separar, isso é sinônimo de força, de honra própria. Olha, eu vou falar uma coisa, exatamente isso que você falou, aqueles que estão de pé, cuidem para que não caiam. Isso é muito vivo, eu vejo isso, e eu converso muito isso até com a Amanda e tudo, eu falo assim, amor, nós somos falhos. Não é uma questão assim que eu tô querendo dizer que é fácil, que não é doloroso, dói, mas é justamente isso. A gente tem que parar de repente de pedir ao mundo e de agir em relação ao mundo e ao outro aquilo que nós não fazemos em relação ao mundo. Como que eu peço algo e eu não estou disposto a agir daquela mesma forma para com o outro? Então é incoerente. E a gente não entende, às vezes, quando a gente pede tanta coisa a Deus, sabe? Se eu tiver que pedir perdão todo dia a Deus, Mariette, por mais que não seja intencional da minha parte, eu falho não sei quantas vezes, eu vou ter que pedir 1000 perdões por dia a Deus. Sabe, me perdoa, porque eu falho. Não é intencional, mas eu falho, mas eu caio com relação a Ele. Ele é fiel a mim o tempo todo. Mas eu não sou fiel a Ele o tempo todo. Eu sei disso. Mas eu tô tentando e Ele sabe disso. E essa é a busca constante. E se eu não fizer isso com meu irmão, entende? Fica muito... Não é incoerente. É incoerente, exatamente isso. Porque se você não se relaciona bem, né, com uma pessoa... E como eu disse, a cruz, ela hoje está vazia. Sim. Nós vimos... ele ressuscitou. Sim. Mas ele entregou-se por mim, por você. Sim. Para que a gente possa compreender que... Não é fácil, é doloroso, ele sentiu muitas dores, mas a gente consegue. Ele diz que a gente consegue. Sim. E se vamos ter aflição, tenha bom ânimo. Perfeito. Porque eu venci, você também vai vencer. Sim. Então, essa situação na minha vida seria o fim de uma linda história. Olha. Maravilhosa história. E isso, como você disse, Deus nos chamou para trabalhar com recuperação e edificação de casais. Nós trabalhamos com casais. E isso é algo que eu nunca podia imaginar, porque eu venho de muitas famílias falidas. Nossa, Mariette, que insight que você deu agora. Eu tinha todos os exemplos do mundo para não aguentar e dizer, não, eu vou aturar traição de jeito nenhum, não vou. Tinha todos, mas não foi isso, foi o contrário. Eu falei, eu poderia ter sido comigo, meu amor. Sim. E juntos nós vamos vencer. Vamos falar um para o outro tudo que estamos sentindo, vamos falar as nossas necessidades um para o outro. Nenhum erro se justifica, mas quando eu reconheço que errei e me rendo, nossa, é libertador, é a cura. E isso nos tornou melhores.
tanto ele quanto eu, solidificou ainda mais o nosso amor, a nossa relação. Nossos filhos tomaram ciência disso há mais ou menos uns 2 anos atrás, porque nós fomos chamados para dar um testemunho no YouTube, numa programação. E eu tinha muita preocupação com o que os filhos iam pensar, porque ele sempre foi um excelente homem. Excelente pai, excelente marido. E nada mudou. Então, eu tive a preocupação dos filhos não entenderem bem, mas foi lindo. A minha filha, o meu filho dizendo, sabe, que entendia. E por quê? Porque o que nós entregamos é verdadeiramente aquilo que a gente crê para eles. Deus é um Deus que, se ele habita num corpo, nós somos grandes, cara. Somos grandes. Eu quero ser, e você também é o templo do Espírito dele. Amém. Então, se ele mora na gente, a gente tem que ser todos os dias forjado a mudar. Eu quero ser melhor, eu quero parecer cada vez mais com Cristo. Eu quero que todo mundo veja Cristo em mim. Isso. E é tudo na vida. Não se separa de nada isso. Nada. E aí, quando eu digo que hoje, quando eu converso com algumas pessoas, que hoje eu faço parte de um grupo que também fui escolhida, e essa é uma outra parte, as mulheres hoje buscam empoderamento, né? O feminismo. Eu me sinto a mulher muito feminina e uma mulher altamente empoderada, mas é um poder diferente do que o mundo prega. É um poder de ser uma excelente, buscar a excelência como mãe, primeiro buscar a excelência como esposa do meu marido, que ele olhe para mim e diga, nunca irei substituir. Essa é a mulher que eu pedi a Deus. Ah, mas isso é difícil? Não é. Eu busco ser a mulher virtuosa que está em Provérbios 31:10. Eu quero ser a mulher que é sábia, que edifica a tua casa e não destrói com as próprias mãos. E eu venho com o genzinho de falar muito, né? Eu gosto muito de falar, eu sou comunicadora. E eu falo, Deus, que as palavras que saem da minha boca possam ser manancial. Amém, é isso. Dentro da minha casa, com meu marido, com meus filhos. Então, o poder, a mulher empoderada é se calar para não irar alguém ou não gerar uma atmosfera de guerra, de batalha. O que eu quero é ser o refrigério. Eu tenho as minhas opiniões, eu coloco as minhas opiniões, mas eu vejo o momento certo. Então, eu sempre fui uma mulher que eu busquei ir para um restaurante para fazer DR. Sentar com ele, olhar no olho dele, meu amor. Sempre começo assim, amor, o que eu preciso melhorar? Vem em mim, o que eu posso melhorar mais para você? Mas para depois chamar a atenção dele, entendeu? Amor! Assim mesmo. Amor, olha só, tá faltando chamego, você tem que me dar um beijinho, traz um presente para mim, ou então, amor, aquilo que você falou não foi legal, sabe? Então, a gente sempre começar com a pessoa valorizando ela, honrando. Isso, quando você começa a exortá-la naquilo que precisa melhorar, fica diferente. Fica. Sabedoria. Nossa, que aula que você está me dando aqui. É ter sabedoria. Que aula você está nos dando aqui. Amém. Que bom. Não, e ontem aconteceu exatamente isso comigo, com a Amanda. No dia anterior, eu tinha falado de uma maneira com ela mais ríspida, assim, um pouco. Não foi nem ríspida, foi sobre uma situação que eu falei, então deixa a pessoa fazer desse jeito mesmo, não sei o quê. Eu falei assim. E ela ficou extremamente magoada. E aí ela ficou. Só que ela ficou calada ali e tal. Eu já fui dormir logo em seguida. No outro dia eu acordei e tudo mais, acordo às vezes 5 da manhã pra fazer minha corrida, não sei o que, ela parará, levantei. Oi, amor, tudo bem? Ela, fechada. Oi, tudo bem, bom dia, não sei o que. Aí dei um beijinho, tá tudo bem? Não sei o que. Porque ela não queria falar nada, fazer uma DR ali, porque eu tava no trabalho. Ontem, no de plantão, né? Fica 24 horas até hoje, saí hoje de manhã. Aí ela não queria. Só que, pô, é óbvio que eu conheço a minha esposa. Você eu olhei percebeu. e falei assim, falei assim, meu amor, olha só. Se você quer ficar dessa forma, é uma opção sua, mas eu sei que você não tá normal. Então, assim, ela não tem necessidade de eu falar. E você não tinha se dado conta que ela tava... Não tinha, por causa daquilo. Porque eu falei de um modo, assim, que eu falei... Mas eu entendi como ela interpretou. Só que eu falei não foi pra ter aquele significado. Às vezes acontece isso. Sempre assim, é sempre. Clóvis. Entende? E aí, quando ela tava me levando pro trabalho, porque meu carro tava na oficina, e aí ela tava me levando pro trabalho, me dando a carona, me levando lá. Ela chegou e me contou. Não, foi isso, não sei o que, parará. Aí eu cheguei pra ela, e assim, foi aquele momento que eu olhei e falei,
pô, tá certo, me perdoa, me desculpa, meu amor. Também, olha só, nesse ponto foi isso que eu entendi, mas eu não tô justificando, eu tô só explicando pra você como eu. E assim, e essa conversa, como que é importante. Então, assim, ali ela expôs situações que eu falei assim, pô, você tá repleta de razão, realmente, ali eu poderia ter agido de maneira muito mais, sabe? Aí, assim, é desafiador, gente, relacionamento é atrito, não tem jeito, todo relacionamento gera atrito. Todo relacionamento. Precisa ter. Sim. Para que nos conheçamos melhor. Sim, e o amor, eu costumo falar isso, o amor, as pessoas acham que o amor vai acontecer no momento mais alegre da vida, mas de verdade, eu não tenho essa impressão. A minha impressão é que o amor ele é mais exercido em momentos de dor. É isso aí. Momentos de desafio. Jesus provou o maior amor do mundo dele quando ele estava numa cruz pregado. É isso. E aí, tá pronto para ser chocado? Não sei se você sabe isso. Talvez você saiba, mas o amor não é uma emoção. O amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. Perfeito. Muito bom isso. O amor é uma decisão. Então, eu quero falar muito rapidamente sobre isso, mas se você pegar 1 Coríntios 13, você vai ver que o amor é uma decisão. Eu escolho amar quem me odeia. Eu decido amar quem me odeia. Cara, isso choca o mundo. Exato. O amor tudo suporta, o amor tudo espera. Entendeu? Então tá lá em 1 Coríntios 13. Sim. Então eu decido amar. Então, viver um casamento, viver um relacionamento conjugal, Clóvis, é todos os dias você olhar para aquela pessoa e dizer, eu decido te amar de novo, vou me aborrecer à noite, me aborreci à noite, mas eu decido amar de novo, esfria a cabeça, conversa. O que precisamos ter é racionalidade para lidar com as situações do casamento. Sim. Porque a gente olha para o casamento e diz assim, o amor acabou. Sim. Acabou o amor, não tem mais amor, não dá para ficar. Acabou o tesão. Sim. Acabou o tesão, não dá pra ficar. Vamos fazer alguma coisa? Vamos sair, vamos para um lugar legal, vamos namorar, vamos romantizar aquilo que a gente não está romantizando. Você vai ver que tudo renasce. Sim. Então, como é que um casal... E o amor verdadeiro, a gente começa com uma paixão. A paixão não pode apagar, que é aquele fogo. Sim. Mas isso, no relacionamento, na intimidade, você vê que isso vai ficando mais gelado. Então você tem que acender sempre. Cria um ambiente. Por isso o casamento perdura. Porque a gente precisa valorizar o que o sentimento pede, a alma pede. Sim. Nós somos os seres tríplices. Somos espírito, alma e corpo. Perfeito. Então a alma pede, eu quero carinho, eu quero abraçar, eu quero que você me dê atenção. A mulher é muito assim, né? Existem as exceções, mas a mulher é muito, ela quer... E outra, conhecer a linguagem de amor da pessoa. Meu marido é serviço, eu sou palavra de afirmação, ele é toque, tem toque, gosta do toque, Sim. eu sou presente. Então, tem aquele livro, né? As 5 linguagens. As 5 linguagens de amor maravilhoso do Gary Chapman, o autor. As 5 linguagens do amor. Excelente livro. Lidar com a chatice do cônjuge é um outro livro dele. Depois eu até mando o nome do livro, porque não é esse não. Mas é você viver com as diferenças, conviver com as diferenças. Quando você já não tá... Ai, tá um saco, ele é chato. A gente pode falar isso, mas depois falar, amor, você é chatinha, eu te amo, mas vamos melhorar? Vamos. Saber lidar com a velhice, vamos... Tudo isso. É isso, você todos os dias jogar sobre o relacionamento o que a palavra diz, renovar. Rega, vai lá, fala uma palavra, bota embaixo da xícara do café. Isso, as pessoas falam assim, cara, isso não é nada, é muito. Você acordar, pegar seu café, ter um bilhetinho, te amo. Acabou, é outra parada. Tem um bilhetinho, amor, perdão pelo que eu disse. Sim. Sabe? Então, é você...
ir colocando ali o whey protein diário da relação. E sabe o que é o mais incrível, Maiete? Me desculpa, assim, porque você tá falando isso, e não só da mulher, porque, claro, você, como mulher falando, né, pode colocar muitas vezes, as pessoas têm uma distorção da questão da submissão, né, que fala sobre a submissão. Eu entendo submissão como debaixo da mesma missão, submissão. Isso, e no final, eu sou submisso à minha esposa, ela é submissa a mim. Isso. Nós partilhamos de estarmos debaixo de uma mesma missão. Isso. E da mesma forma que ela exerce esse cuidado comigo e que é saudável ela exercer, eu também estou pensando da mesma forma para com ela. Isso. E aí, quando eu penso em servi-la e ela pensa em me servir, aí tá show de bola. Agora, o problema ocorre quando eu penso em me servir através dela e ela pensa em se servir através de mim. E aí, entende? Nossa, e aí perfeito. vira um cabo de guerra. Paulo, o apóstolo Paulo fala isso em Efésios, né? Você descreveu perfeitamente isso. Se você não falasse, talvez eu não ia lembrar. A mulher ser submissa é estar sob a missão. Né? Uma boa mulher ao lado de um homem une forças. Nós somos um. Sim. Nós somos um. Aquilo que ele galgar, eu vou ser beneficiada. Aquilo que eu galgar, ele vai ser beneficiado. Ou ao contrário, aquilo que ele fizer que não é bom, vai refletir em mim. E o que eu fizer que não é bom, vai refletir nele. Então, é nos vermos como um. Somos um em Cristo. Quando Deus colocou Adão no jardim, ele viu que não era bom Adão ficar sozinho. E Deus chamava Adão e chamava Eva como Adão. Quem deu o nome a Eva foi Adão. Olha. Porque Deus chamava Adão, vinham os dois, não vinha um. Quando Deus chamava Adão para conversar no entardecer, Sim. A Bíblia fala em Gênesis, no entardecer, vinham os dois. Nunca reparei Não isso. vinha só Nunca. Adão, vinham os dois. Incrível. Quando Deus viu que a mulher tinha que ser desenhada, ele viu que porque Adão estava ali, monotonia. Sim. Tem que ter uma mulher para Com clarear, certeza, colorir o com ambiente. certeza. E olha o mais belo. Da onde que Eva foi feita? De que lugar do corpo do homem? Clóvis? Costela, né? Da costela. Deus poderia ter feito do ombro, da orelha, Sim. poderia ter feito da canela, do joelho, do pé. Só que o que Deus fez? Fez do lado da costela. Do lado, cara. Para poder andarem Lado a lado. lado a lado. Nossa, incrível. Não é a essa mulher analogia. abaixo, não é a mulher acima. Exato. Não é uma briga. Não é a mulher na frente, não é a mulher atrás, é a mulher de mão dada, lado, lado isso. a lado. Eu creio nisso. Então, olha que coisa linda. Isso foi uma revelação, cara. Sim. Da costela. Porque era bom andar ao lado da mulher. Sim. E eles eram um. Porque Deus chamava Adão para bater papo, para conversar no Sim. entardecer, e vinham os dois. Incrível. Não vinha só Adão. A Eva, o nome quem deu foi o Adão. A Eva. Nossa, cara. Então, que é importante entender que é um eterno desafio o relacionamento conjugal. Eterno desafio. Mas ele precisa ser todos os dias vencido. E olhar um para o outro e dizer, eu te escolhi um dia, eu me apaixonei, eu vi muita coisa em você e eu quis viver, dividir minha vida com você. Só que não é uma divisão, é uma soma. Eu quero viver com você. Quero viver a vida com você. E enquanto no início era lindo, tudo bom, tudo maravilhoso, você sempre foi linda. Então, juntos, nós vamos manter essa relação quente. Sim. Né? Sim. Então, eu não tenho como dizer a você de outra maneira, a não ser como. É a Bíblia que sustenta, é a palavra de Deus que nos sustenta e é a renovação da mente com ela. E o fato de eu todos os dias olhar para mim e dizer assim, o que eu posso melhorar para ele? Ele gosta de comer, eu gosto de ovo de gema mole, ele gosta de ovo de gema dura. Aí, porque ele gosta de gema dura, eu vou fazer tudo de eu gosto de gema mole, eu vou fazer tudo de gema mole? Não, o dele eu vou fazer de gema dura, ele gosta assim. Sim. E às vezes, vai lá, coloca o ovo na mesa, poxa, você sabe que eu gosto de ovo de gema dura e você fez gema mole? Ah, mas eu gosto de gema mole. Aí entra um bigolândia, olha essa fala. É isso. É olhar pra mim o tempo inteiro, não olho pro outro. Isso. É isso. Tem que ser servido. E tá sendo... É aquilo.
aquele olhar de servir o outro, não tem jeito. E principalmente a gente entender que hoje o mundo, a influência do mundo é eu de novo, eu e sempre eu. Só que não é atual isso, é desde lá Muito tempo. né? Então eu quero para mim, eu faço para mim, eu tenho, vai ser mais meu. Isso. Então isso é uma umbigolândia. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que servir mais. É isso. Tem uma questão, mas assim, porque eu acho que complementa muito isso. Eu ouvi isso de um psicólogo, né, na internet, e que eu sigo ele muito. Acho que foi até o Lucas Scudeler. Lucas Scudeler, não sei se você conhece. Já ouvi falar, mas eu não lembro se eu muito interessante. E ele falou sobre o servir, porque é interessante, porque, olha só, quando eu sirvo o outro olhando a necessidade do outro e querendo suprir a necessidade do outro, porque eu posso, por exemplo, servir a você, mas interessado em servir a mim. Por exemplo, se você quer comprar uma camisa e eu tô aqui querendo te vender a camisa mais cara, porque te servindo com a camisa mais cara, eu sirvo a um interesse meu, na verdade, eu não tô te servindo. Eu tô querendo ganhar dinheiro em cima de você. Isso. Agora, quando eu vejo o melhor pra você, mais em conta, tudo dentro de e tento te oferecer o melhor possível dentro do preço do que você quer, aí eu tô servindo a você. Então, quando eu sirvo alguém, é uma coisa interessante. Eu consigo suspender os meus desejos, porque quando eu estou interessado e focado em servir alguém, eu paro de ter interesse em me servir nos meus desejos, porque eu estou interessado em servir só a pessoa. E aí, olha que coisa maravilhosa, a angústia da alma humana, a alma humana é um buraco negro de desejos. A gente deseja, a gente deseja sempre. E quando a gente serve, é um momento que a gente suspende nossos desejos. Calma aí, se eu não tenho desejos, quer dizer que eu estou o quê? Pleno, porque eu já estou completo, eu não tenho mais desejo de nada. Eu estou pleno, então servir ao outro é um estado de suspensão de desejos e de esvaziamento do ego. É isso. E tirar, olha só, lindo, eu achei isso incrível. Esvaziamento do ego. É isso. E quando o relacionamento é pautado nisso, e vamos lá, quem fala isso? Jesus. É isso. Jesus prega tudo em cima disso o tempo todo. E aí eu consigo entender por que a Mariette, profissional, prega Jesus, porque a Mariette, mulher casada, como, sabe, esposa, prega Jesus no casamento, porque vive a palavra de Jesus. A Mariette, mãe, prega Jesus. Aí eu entendo o porquê que mesmo você, sem de repente falar tanto nas redes sociais, como você divulgar tanto, eu percebo isso e isso fica claro. E aí fica exatamente o espelho que reflete a imagem. Exatamente. Amém. É isso. Porque é isso, você vive isso, você tá falando pra gente exatamente da Mariette, esposa, e não abrindo mão do seu empoderamento. Não abrindo mão de ser uma mulher empoderada. Nossa, eu falei isso com a Amanda, eu falei, nossa, olha pra Mariette, eu vejo tanto empoderamento, assim, sabe, profissional, incrível, uma mulher, comunicativa, nossa, sua consulta, a gente vai entrar agora na parte da profissional, porque a gente acabou, né, entrando em tantas partes, assim. Mas a sua consulta é maravilhosa. Quando eu te conheci, assim, você leva muito a teu espírito na consulta, né? A tua missão, né? Desde que você entrou e se formou, né? E você já, quer dizer, quando se formou, já tinha esse conceito, né? De que era para você cuidar de vozes, porque era uma missão. Uma missão. É isso. E entrando já nisso, né? Como você falou, quando eu terminei a faculdade, eu escolhi 2 vozes para fazer a minha monografia, né, que hoje é TCC, e eu escolhi 2 vozes que apresentavam muita dificuldade. Na época eu via, né, por conta da música, mas eu fiz meu TCC pautado na voz do Kleber Lucas e da Cassiane. Legal! Né, porque eles eram pessoas roquinhas e cantavam muito. E eu fiz falei sobre a voz, a queixa do cantor. E tudo isso, aí entrando até no que você falou, né, interessante demais, eu me formei em 1999. Montei uma clínica com sociedade, com 2 colegas, e foi excelente o período que ficamos juntas. Nós terminamos a sociedade muito bem, amigavelmente, mas eu decidi sair porque eu vi a minha missão. E é um comércio, é comerciável, mas o que eu queria era fazer diferença na vida das pessoas. Exatamente. Eu queria transformar as pessoas com aquilo que Deus me entregou. Eu queria que as vozes fossem muito impactadas com o trabalho. E aí eu decidi trabalhar sozinha, montando o meu consultório.
trabalhando exclusivamente com voz desde 1999 que eu trabalho só com voz. Em 2002 eu terminei a minha especialização, me tornei especialista em voz e desde 2002 eu não paro de estudar. Faço formação integrada, né, e vivo da clínica. Sim. E o mais interessante disso tudo, que eu não posso deixar de compartilhar isso aqui, que é muito poderoso. Nunca parei de estudar, nunca deixei de buscar o que tem de novo sobre a saúde da voz, sobre o aprimoramento de uma voz saudável, melhorar a comunicação das pessoas, porque além da clínica eu gosto de facilitar uma comunicação, melhorar essa condição. Eu nunca trabalhei com plano de saúde. Nunca trabalhei como funcionária de um lugar. Eu vivo desde que eu me formei da minha própria clínica e o meu patrão é Deus. Incrível. Meu patrão é Deus. Incrível. E viver o nível... Para a glória dele, eu não posso negar, e isso eu não posso deixar de falar. Eu me sinto muito bem sucedida profissionalmente. Sem dúvida. Não está faltando nada. A única coisa que falta é o livro, né? Eu tenho que escrever um livro, mas eu não consegui escrever ainda. Cara, tá faltando. Porque eu falo assim, o que eu vou dizer? Se eu botar um livro falando de tudo que Deus fez para mim, não vai ser um livro de fonoaudiologia. Se eu botar... Então eu tenho que... Deus vai me inspirar para isso. Eu tenho muita coisa escrita, muita coisa que eu gostaria de dizer. Mas eu não sou tão boa nisso, eu sou boa mais de falar, né? Mas eu tenho muita coisa escrita. Tenho certeza que você vai. E com isso, eu tô aí, 25 anos de profissão, 25 anos trabalhando no meu local de trabalho, só galgando lugares melhores, né? Fui crescendo, já mudei várias vezes de consultório, mas cada um melhor do que o outro, e ele vem me dando cada vez mais. É avançando, como a Bíblia diz, avançando, progredindo e prosperando. É isso. Porque ele vai na minha frente. Eu coloco ele na frente. E aí vou crescendo. A ciência é poderosa, linda, mas ele é o principal cientista. Sem dúvida nenhuma. E aí, a saúde... E eu já tive conflito, tá, Clóvis? Isso é uma coisa assim que eu vou te falar. Eu tive muitos conflitos. Senhor, por que eu tô atrás de uma mesa com diagnóstico na mão se eu não tenho poder sobre a cura? Só o Senhor tem. Pegar um diagnóstico de uma prega vocal paralisada, parada, a prega vocal não mexe. Nossa. E a ciência diz que uma vez o nervo lesado, não tem mais como resolver. Sim. Senhor, como que essa pessoa vem me procurar querendo voz? Eu não tenho como dar voz a essa pessoa. Sim. E ela chega falando dessa maneira, sem voz nenhuma. Quando é uma pessoa falante, dói. Quando é uma pessoa cantor, cantor que chega assim... Arrebenta o cara. Arrebenta. Tira a base, tira a identidade aí, dele. Qual era o lema do meu trabalho, da minha receita, quando eu escrevia no receituário o que tinha que fazer? Voz é vida. Nossa. Voz é vida. Não tem ninguém melhor do que um cantor e um comunicador dizer, acabou a minha vida. Sim. Eu não tenho mais voz? Sim. Acabou. Sim. Não tem? Então, é você ter uma pessoa na tua frente dizendo assim, eu vim aqui porque a minha voz sumiu. A minha vida sumiu. Acabou minha vida. É isso que ela tá e dizendo. eu ali do outro lado dizendo assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Ele tá com uma lesão, o nervo foi manipulado, o que eu faço? E aí eu pego todo o conteúdo de conhecimento, falo, Senhor, olha assim, me ajuda, me ajuda, trabalha comigo, não sei o que fazer. E aí eu elaboro um programa terapêutico totalmente confiando de que esse programa terapêutico, a mão dele vai sacudir essa laringe, Sim, e aí, sim. Enfim, quando eu vejo tem voz. E aí vem disso, a voz. E eu sei disso, Mariette. Eu vou fazer aqui um testemunho aqui, que eu lembro, o pessoal acho que não sei se ele sabe, né? Na minha rede social tem lá, faço questão de mostrar, né? Claro, eu sou um livro aberto, assim, minhas etapas da vida, né? E uma delas, né, foi como cantor. Você chegou como cantor pra mim, Exatamente. Minha esposa, né? Não sei se o pessoal sabe, mas assim, é professora de canto, né? E ela cantava, então eu cheguei pra ela. Parceira minha. Já conheci o trabalho da Mariette, Amanda, assim. linda. Beijo, Amanda. E nós nos conhecemos, ela sendo minha professora de canto, 2 anos depois sendo minha professora de canto, a gente, né, se tornou muitos amigos assim, e aí acabou evoluindo para um relacionamento onde a minha esposa me apresentou o trabalho da Mariette, eu cantando numa banda,
E um dia eu tive uma lesão, não lembro se foi um hematomazinho que formou na minha prega vocal. Eu agora também não eu lembro. Não tô lembrado, exatamente. Mas eu acho que o Bruno chegou a comentar até sobre cisto. Foi um cisto epidermoide e tal. Isso. Eu cheguei, e aí teve uma situação que eu tinha. Foi o primeiro show da banda, foi em São Paulo, lá na sede lá da Tajima. Então era um show legal, que, pô, tinha baixista, sei lá, não sei quem, não sei que, guitarrista, uma galera boa aí. E eu falei, pô, o primeiro show que eu vou fazer e tal. E eu cheguei uma semana lá pra você e falei assim, Mariette, eu tenho uma semana, assim, tá doendo muito. Assim, quando eu falando, tava a voz falada e tava doendo, assim, tava um pouquinho alterado o timbre, assim, a minha textura da voz realmente. Isso. E aí você pegou e fez um tratamento comigo e vou te falar, assim, no último dia, eu acho que eu ainda te vi de novo na mesma semana, se eu não me engano. Eu lembro que você pegou, você olhou pra mim, assim, e você falou... assim, você fica tranquilo, você vai bem, vai ficar tudo bem. E ali eu senti, naquele dia eu falei assim, nossa, foi diferente o que ela fez ali. Não foi só uma palavra de encorajamento. E hoje, eu servindo a Cristo, eu sei que você estava orando ali. Eu sei que você estava botando Deus. E agora eu entendi o que você fez ali. E hoje de manhã, minha esposa estava falando comigo e contou um caso que ela ia cantar samba em um lugar no Rio de Janeiro. E ela teve uma dor, uma contratura muito importante. E ela não ia conseguir cantar e tudo. E ligou pra você à noite, tipo, desesperada. Tipo, não sei se foi um sábado à noite, alguma coisa assim. Você foi até ela no estacionamento do evento. Não sei se você tá lembrado. Ela me contou isso. No carro. E botou uma luvinha, massageou. Botou a mão na língua dela, fez uma massagem, fez exercício e tal. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, ela não orou no final, não? Ela, não lembro. Eu falei assim, mas com certeza ela olhou e ela falou, não, você vai tudo bem, fica tranquilo. E ela cantou maravilhosamente bem, foi super elogiada lá. E tipo assim, então você exerce. Nossa, que lembrança no linda. seu dia a dia isso, você brilha a luz de Cristo, do que você faz no seu casamento, por isso que isso é tão... E realmente, Clóvis, é isso. Eu não trabalho sozinha. A gente não pode falar do Evangelho, falar de Cristo no nosso trabalho. A gente não pode fazer isso. Sim. Mas a gente pode ser Ele. É isso. Carta a gente pode viva. ser Ele, entendeu? Você falou isso no áudio, eu chorei. Sim. Você é uma carta viva. Mas... E é isso. Como eu digo, não é uma religião. Creio no poder de Deus, o empoderamento que está sobre mim é dele, vem dele. E eu não pego uma laringe, eu pego uma pessoa totalmente alterada, porque sua laringe está prejudicada. Então eu peço a Deus, o tempo inteiro. E isso é um alimento diário que eu tenho que fazer todos os dias. Então me ajuda a ter a palavra certa com as pessoas, sabe? Já chegou gente no consultório, eu tenho uma palavra fé muito grande lá na minha prateleira, né? E aí o rapaz chegou e ele falou pra mim, Mariette, não tem jeito pra mim, não vai ter jeito, deu problema mesmo, fui no médico São Paulo, não tem jeito. E eu falei assim, vamos lá, eu trabalho com a ciência, eu não sei o quanto você entende disso, mas eu quero dizer para você uma coisa, eu não sei se acho que eu vou te perguntar, não. Você acredita em milagre? Eu falei isso para ele não. Aí a gente, então olha só, vamos trabalhar com a ciência, eu acredito, vamos trabalhar com a ciência, e fomos trabalhando. É sempre com a ciência que eu trabalho. Sim. É sempre com a ciência. E aí eu fui trabalhando e tal, e aí a mãe dele, médica, falou com ele, vamos no médico lá em Campinas para fazer outra avaliação. Chegou lá, não tinha mais a lesão. Nossa. E ele voltou ao consultório só para dizer para mim, agora, Mariette, eu acredito em milagre. Nossa, que lindo isso. Nossa. Então, quando eu tive conflito, Clóvis, de dizer o que eu estou fazendo atrás dessa mesa, eu tinha sido convidada para estar falando sobre a fonoaudiologia numa rádio. Me convidaram para um programa. E aí eu fiz uma pergunta para um querido líder meu, cantor também. Eu falei, o que você acha? Eu tô achando, cara, eu vejo a cura de Deus. Aí ele olhou para mim e falou assim, Mariette, olha só, a glória de Deus para ser vista... Alguém tem que brilhar para a glória de Deus ser vista. Só que esse brilho que está em você é dele, você entrega a ele. E outra, a cura precisa de ferramenta. Para fazer uma cirurgia, precisa de ferramenta. Você é ferramenta. Você é ferramenta, Clóvis. Amém. Nós somos o bisturi da vida das pessoas. Para tirar, e a gente é a substância que precisa ser para curar aquela pessoa. Então, nós precisamos estar no lugar que nós estamos, porque fomos escolhidos para esse lugar. Sim. E faça em amor. Faça vendo
Cristo te usando, trabalhando em você. Somos instrumento afinado nas mãos dele. Todos os dias entrego, Senhor, entrego, esse dia é teu, me ajuda em cada situação, me dá discernimento, me revela para que eu consiga realizar a melhor conduta como médico que me escolheu para ser, como fonoaudióloga que me escolheu para ser, para ter a voz que eu preciso ser para alguém. Esse som tem que ecoar nas pessoas, já fazendo ela dizer, não, eu quero mudar. O que ela falou comigo é diferente. É isso. Nós precisamos ser relevantes na Terra. A gente precisa ser relevante na Terra. Nos importarmos para dentro de outra pessoa. Ser importante não é ser, não é ter. Sim. Não é ter. Ser importante é ser para alguém. Ser para alguém importante para que a gente se importe para dentro do outro. Nossa, eu carrego uma Mariette. Olha quanto tempo que a gente não se fala. Porque... E você lembrar, você eu lembro veio em falando... detalhes. Olha eu lembro em aí. detalhes. Eu só não lembro assim, das palavras específicas, mas como você pegou e falou. Você olhou para mim, você botou ainda a mãozinha Meu aqui. Deus, coisa linda. Vai dar tudo certo. Fica tranquilo. Faz o seu show. Chega lá. Pode cantar. Solta a voz. E passei medo que eu tava inseguro. Falei, pô, eu vou pegar e eu vou lançar. Juro, de verdade, Mariette, não teve uma nota que eu não alcancei de músicas, assim, sério. E foi um dos shows, assim, com mais... Amém. Assim, e eu sei que teve influência tua, espiritualmente falando, eu sei disso. Não, com certeza. Com certeza. Isso não tem como se separar de mim. Porque cada um que entra que busca o meu trabalho, eu peço ao Senhor que Ele me use para isso. Né? A diferença de Deus, do Espírito Santo em nós, tem uma diferença. A diferença é que o Espírito Santo, ele entra pedindo licença. No dia que eu digo, Senhor, eu abro para ti o meu coração, vem morar em mim, ele entra. Sim. E ceia na mesa, né? É isso. Ceia nessa mesa e fica aqui. Eu não quero que ele saia, não, nunca. De jeito nenhum. Qual é a diferença dos outros, né? Nós sabemos, ele possui, ele não pede licença. Os espíritos contrários, eles não pedem licença. Sim. Ele entra, invade e torna aquela pessoa diferente. Sim. Todos nós precisamos ser modificados, mas modificar para onde? Para melhor. Isso. Ser um potencial de influência na vida de outra pessoa, né? Então é isso, é verdadeiramente buscar todos os dias. E aí eu digo para você, não sei quanto tempo aí nós temos, mas o que se resume a minha vida para eu ter chegado onde eu cheguei é realmente ser uma pessoa que perdoa, quero perdoar muito, perdoo, e a gratidão. Todos os dias agradecer pelos mínimos detalhes. Ganhei de presente um home spray, que é um cheirinho para o consultório. Um vidrinho desse tamanho. E aí eu falei, meu Deus, que coisa linda, lembrou de mim. Olha que cheiro que meu ambiente ficou, que delícia. Que cheiro bom. É um mínimo, sabe? Sim. Pintar uma unha e agradecer, porque a minha manicure está ali 1 hora fazendo a minha unha. Obrigada, Senhor, pela disposição dela. Obrigada, Senhor, porque eu tenho dinheiro para pagar uma manicure. Sim. Então é ser grato. Porque no pequeno você acaba não valorizando. É ser grato a tudo que Deus nos presenteia todos os dias e viver o presente. Porque o amanhã está na mão dele. Sim. O que a gente tem hoje é a caixa embrulhada e que a gente vai desembrulhando no decorrer do dia. É um presente. Perfeito. Mas o amanhã a gente não tem nas mãos ainda, então vamos deixar ele chegar. Perfeito, Mariette. Isso é saúde mental, porque as pessoas já estão preocupadas com o que vão ser, com o que tem para fazer amanhã, no meu dia, no que eu tenho para pagar amanhã. Sim. Eu vou temos que ser todos os dias pessoas que honram com seus compromissos, mas, Senhor, tá difícil, eu não vou ter dinheiro. Quanto eu vivi isso sendo a dona do meu negócio? Nossa. Senhor, o dinheiro do aluguel ainda não chegou. O paciente não veio para pagar a consulta. E aí alguém que eu nem lembrava que estava me devendo colocou o dinheiro na conta e eu pago o aluguel. Cara, que bênção, cara. Vivi muito esses dias. E hoje eu sou uma empresária, porque eu sou uma clínica. Então, olha como Deus faz as coisas, né? Tudo para Ele. É tudo dele. Nada é meu, é tudo dele. Nossa, mãe. É isso, meu amigo. Que minha isso, amiga, hein? sério, cara, que incrível, assim. E eu sempre peço, assim, como final do episódio, eu peço assim, dá uma mensagem assim. E você pegou, você já foi assim no ponto. A gente começou por ele
e chegamos no final nele, assim, falando sobre a gratidão, falando ali sobre realmente ter esse olhar pro que a gente tem, sabe? E do perdão, como que é importante, né? E tudo, e hoje, assim, se eu pudesse resumir assim, agora eu entendo por que você prega em tudo que você faz, mesmo assim que você acha que às vezes você de repente não está comunicando tanto, mas você comunica muito, é porque na verdade a linha central da tua vida é Cristo. Então a palavra dele, então tudo, ele norteia tudo, ele organiza todo, então minha vida. Tudo que ele organiza expressa ele. Então, assim, por isso que você expressa em tantas coisas, por isso que você consegue ser mulher empoderada, ao mesmo tempo uma esposa submissa, da mesma missão que o seu marido, que é também submisso àquela missão, e você consegue ser mãe ali, expressando Cristo no cuidado dos filhos, e isso é tão nítido, por mais que você às vezes nem perceba, às vezes você, de repente, andando com seus filhos, você está expressando Jesus, assim, isso é... Amém, é isso. É isso que é o motivo do meu viver, com tudo, em tudo mesmo, sabe? E que as pessoas às vezes não compreendem, mas eu não tenho como separar Deus de tudo na minha vida. Não tem como. E é Ele que vai me levando, Hoje eu faço uma representação atualmente em Brasília como fonoaudióloga do Rio de Janeiro. Eu nunca pedi para estar lá. Eu estou porque Ele quer que eu esteja ali. E eu vou cumprir da melhor maneira que eu puder. Eu quero ser boa em tudo que eu faço, porque eu faço como se eu estivesse fazendo para Deus. Sim. Meu paciente chega na minha frente, eu trato ele como eu gostaria de ser tratada e quero ser Cristo na vida dele. Nossa. É isso. É esse lugar que eu quero estar, no centro da vontade de Deus. E hoje eu estou aqui no centro da vontade dele. Amém. Que a gente possa marcar, né, a vida das pessoas com o nosso andar. Seu propósito. É isso. Minha amiga, obrigado demais. Ai, você fez eu chorar. Muito bom, cara. Meu Deus, muito obrigada, bom, meu Deus. Obrigado. Obrigada, Senhor. Posso orar? Pode. Eu te agradeço, Espírito Santo, por esse ambiente preparado nesta manhã. Que delícia reencontrar um querido Clóvis. Que esse podcast, que tudo que nós falamos aqui possa fazer diferença naqueles que vão ouvir. Que o Senhor possa tocar no coração das pessoas que vão ouvir isso. Porque é bom demais, é muito bom fazer para ti, te servir. Cuide de cada coração que vai ouvir essa palavra. Torna esse coração uma terra fértil. E obrigada pela oportunidade de usar esse canal. Obrigada pela vida do Clóvis. Use cada vez mais essa voz, essa pessoa. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Oh, amém. Poxa, ai, que delícia, bom, querido. Rapaz, foi. Amém.